Bom, hoje aqui já faz um tempo que eu tô para fazer isso. Tava me incomodando um pouco. Ele estava funcionando, mas eu tive alguns problemas com a embreagem desse carro. É de uma Maverick. Ele tem uma adaptação. Esse carro ele era um 4 cilindros, foi transformado para 8. Então ele é um super luxo transformado para 8 cilindros, caracterizado GT. E eu fiz adaptação aqui da embreagem com o cabo. Então nós adaptamos lá na ponta o pivô. E eu fiz um braço que está muito feio. Já fazia um tempo que eu estava para fazer e fiquei empurrando com a barriga e tudo mais. E agora eu vou fazer um braço definitivo. O que eu fiz? Peguei um braço do 4 cilindros e a parte final do Mustang, acho que até 95, se eu não me engano. Que usa o Tremec T5, é a adaptação que o pessoal costuma fazer para o Tremec. O que acontece aqui? O braço, quando você faz a adaptação para o Tremec, o pino ele fica localizado um pouco mais para cá. E aqui nós fizemos adaptação para usar o braço do 4 cilindros, que é uma adaptação nacional e tudo mais. O que acontece é que o braço fica muito curto, e aí você tem uma alavanca pequena, a embreagem fica pesada, e também quando você usa o do 4 cilindros, você tem que fazer algumas adaptações, você tem que mudar a curvatura dele. Então você faz um cortezinho aqui, faz uma solda. O que eu quis fazer aqui? Eu comprei um Tremec, porque inclusive eu achei que ele ia funcionar. Achei que a adaptação ia ser igualzinha, na verdade as distâncias eram a mesma, mas não é. Então, como eu já comprei os garfos, eu vou fazer a adaptação dele, eu cortei, estou emendando um no outro, que inclusive ele dá a curvatura correta. Vai ficar mais longo do que o original, e agora aqui nós vamos fazer a solda. Aonde eu cortei, existe uma pequena diferença de angulação, e eu vou abrir agora o garfo do 4 cilindros aqui, bem pouquinho, para dar a medida, e depois nós vamos fazer a solda com a MIG. Usando o arame MIG 08, vou precisar fazer um acabamento muito superficial, não acho necessidade de fazer um acabamento perfeito e tudo mais. E também não quero fazer como foi feito antes, que eu fiquei mexe, acerta, ajusta e tal. Porque inclusive aqui, por que ficou tudo torto e muito ruim? Porque esse aqui foi o primeiro padrão e eu não conseguia acertar o ângulo dele. Então eu sofri bastante para fazer esse ângulo, essa angulação aqui, fazer esses ajustes. E agora eu tenho um molde. E agora nós vamos fazer o definitivo e vamos ver como é que vai ficar o resultado. Como que nós vamos abrir aqui? Com uma inglesa de 15 polegadas, eu vou forçando ele aqui e vou abrir, mas muito pouco. Vamos dar uma olhada aqui como é que tá a abertura dele. Na verdade eu já dei uma forçada, então assim, ele já tá bastante próximo, né? Depois nós vamos ter que colocar ele aqui e fazer o ajuste fino. Mas ó, se vocês observarem, ele tem que ainda abrir um pouquinho mais, tá vendo? Eu quero bater exatamente aqui as aberturas para poder fazer uma solda e remover o mínimo de material possível, para garantir a resistência da peça. Bom, para quem tem um pouco mais de conhecimento, muitas vezes a gente acaba não usando a máscara para pontear, porque são só, às vezes é um único ponto, então assim, acaba ficando difícil para você conseguir enxergar onde vai bater o primeiro. Depois que a gente fizer a solda efetiva, aí nós vamos abaixar a máscara e vamos usar, mas eu não olho diretamente quando eu estou fazendo o ponteamento, principalmente porque aqui, é claro, vai prejudicar a vista. Mas eu não consigo, pelo menos eu tenho essa dificuldade de enxergar onde precisa bater o ponto. Eu queria fazer realmente só um único ponto, só para segurar. E acho que chegamos aqui num acabamento legal. Tá vendo? Ó? Então, de duas peças totalmente diferentes, nós transformamos em uma. A curvatura do braço é totalmente diferente. Resistência mecânica com certeza vai ser diferente, porque
com as adaptações que eu tinha feito antes, ele tinha ficado muito fragilizado. E se vocês observarem agora aqui, ele tem uma pequena diferença. Eu abri ele primeiro para bater a parte de trás, para que a parte de trás ficasse o mais junta, né, possível. E agora eu vou fazer a abertura aqui. Agora eu faço o alinhamento em cima e aí depois eu faço realmente a pintura, a solda definitiva. Ok? Vamos lá. Bom, depois de umas 2 horinhas de trabalho, eu consegui fazer o enxerto. Esse aqui é o garfo do Tremec, do Mustang. Se você observar, o posicionamento do pino dele é diferente em relação ao encosto que eu assento do rolamento. E eu também aumentei um pouco mais o braço, exatamente para que eu possa ter uma alavanca maior. É uma adaptação, normalmente usa-se um sistema próprio do Maverick para embreagem, e o que eu tinha feito antes, até porque também não tinha tido essa ideia, eu também tinha feito vários testes, até para testar primeiro, para depois desmontar e trocar, eu tinha usado 2 do 4 cilindros. Não ficou bom, mas eu acho que aqui ilustra bem a parte de baixo, o assento toda essa parte do conjunto, tanto de fixação quanto do assento do rolamento do câmbio 4 cilindros e da F100. E eu usei essa peça na parte de trás, fiz a emenda e a parte da frente é do Tremec. Vantagens primeiro a resistência. A chapa ela é muito mais grossa, ela é muito resistente, não fica nenhuma emenda, ficou uma única solda. E uma coisa que eu venho a falar é a solda MIG. Aqui eu usei solda elétrica, eu não tinha MIG na época, quando eu fiz essa peça. E eu falo para você, a solda MIG realmente, para quem não tem experiência e para quem não é profissional, a solda MIG ela ajuda muito. É muito difícil furar uma chapa, errar a amperagem. Particularmente falando, hoje eu tenho usado muito mais a MIG do que a elétrica. Eu acho que, inclusive assim, porosidade, a qualidade da solda, ela fica muito melhor. Então, se você tiver a oportunidade de usar e testar uma solda MIG, realmente você vai se surpreender. Eu tinha essa máquina encostada fazia muito tempo, só que eu não tinha gás, eu tinha deixado de usar. Na verdade, eu nunca tinha usado, comprei para um terceiro fazer um trabalho para mim, e essa máquina ficou encostada. Então, depois de um tempo, eu peguei e falei, pô, vou experimentar, e realmente é uma máquina que me trouxe uma nova visão com relação à solda. Eu tinha um pouco de receio de usar, um pouco de preconceito, e eu vou falar para você que eu me surpreendi com a qualidade, com a facilidade. A solda é muito boa, sem porosidade, sem dor de cabeça, não tem, sabe, muito mais limpa, uma ótima resistência. Então, eu indico, se você tiver a oportunidade de comprar uma máquina MIG para fazer trabalhos pequenos, realmente eu acho que vale muito mais a pena do que uma máquina elétrica. Essa é a minha impressão. A peça ficou muito boa, o acabamento ficou muito bom, eu não precisei me esforçar muito para chegar a um acabamento bom. E nessa peça que eu havia feito com a solda de eletrodo, nossa, realmente eu sofri bastante, pegava muita porosidade, não conseguia um bom acabamento. Então eu realmente indico a solda MIG para quem não é profissional. Realmente é uma solda muito fácil de se fazer e realmente me surpreendeu. Bom, vamos para a próxima. Agora sim, olha lá. Então assim, o primeiro teste ele está bem assentado, ele tem regulagem. A única coisa que eu quero depois fazer aqui é um pequeno ajuste, talvez eu aqueça ele aqui, onde está essa marcação, e deixe ele um pouco mais reto aqui.
Por quê? Porque o suporte ele fica muito próximo e talvez isso seja a única coisa que eu ainda não decidi se eu vou fazer ou não. Vou primeiro fazer a solda, vou colocar ele no lugar, tá vendo lá? Ó, ele tá ponteado, rolamento no lugar. Então agora a gente vai fazer a solda, vai dar o acabamento e aí eu vou montar ele de novo e talvez depois de colocar o suporte lá na ponta eu vou ver se eu vou realmente colocar, vou fazer o aquecimento aqui, vou aquecer e provavelmente colocar na prensa e mudar esse ângulo aqui, mas eu ainda não tenho certeza. Vamos ver primeiro como que vai ficar depois de finalizado, mas melhorou muito do que estava, o ângulo ficou muito bom. Então para quem vai fazer essa adaptação de utilizar cabo, dá para usar, dá para fazer e funciona, mas dá trabalho.